Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós iremos saber o que é uma referência relativa, absoluta e mista no Excel. Então, vem comigo, vem para a tela. Então temos aqui a referência de células. Toda célula do Excel possui um endereço. Então toda célula do Excel possui um endereço. Esse endereço é o cruzamento entre a coluna e a linha. Então no cruzamento da coluna com a linha, nós temos o endereço da célula do Excel, que indica o posicionamento dentro da planilha. Por exemplo, a célula no topo à esquerda da planilha tem como referência o A1, ou seja, é a primeira coluna e a primeira linha. Isso significa que a célula A1 está localizada na coluna 1 e na linha 1. Na horizontal, ou seja, nas colunas, a célula vai de A até XFD. Por sua vez, na vertical, ou seja, as linhas, a célula vai de 1 a 1.048.576 linhas. Então, diante disso, a célula 1, o A representa a coluna e o 1 representa a linha. Sempre nessa ordem. Nós temos aqui coluna, temos aqui a linha. Então, a coluna é representada pela letra, a linha é representada pelo número. Como nós sabemos, vai de A até XFD. E o 1 da linha são 1.048.576 linhas. Então, primeira coluna, depois linha. Sempre nessa ordem. No Excel, é possível que uma célula de destino faça referência a outra célula de origem. De forma que, ao se alterar a célula de origem, a célula de destino também se altere. A referência de células é bastante utilizada em fórmulas. Uma das formas de se criar uma referência é utilizar o sinal de igual seguido do endereço da célula. Por exemplo, para criar na célula C2 uma referência à célula 3, basta digitar na célula C2 igual a 3. Então, é uma forma de fazer uma referência de uma célula. Referência relativa. Então, nós iremos ver agora sobre a referência relativa no Excel. Por padrão, toda célula tem referência relativa. Isso significa que, quando se faz uma cópia de uma célula para outra, a referência também muda. Ou seja, se você for copiar uma célula que haja uma referência dentro dela, se você copiar aquela célula para uma outra local, a referência também irá mudar. Por exemplo, digamos que a célula A1 possui referência na C3. Ao copiarmos a célula de A1 para outro lugar, a referência também muda. Então vamos aqui a essa ilustração. Então aqui temos a célula A1, temos aqui a célula 1 e temos aqui a célula B5. A1 porque o A se cruza com 1. B5 porque B se cruza com 5. Então a célula 1 é a célula B5. Na célula 1 há uma referência à célula igual a C3, ou seja, então C está aqui, 3 está aqui, então essa célula. Então a célula A1 está fazendo referência à célula C3, ou seja, está referenciando a célula. Se eu copiar a célula 1 para a célula B5, ó, B e 5, eu copio daqui para cá. A referência também irá mudar. A referência que da célula 1 seria C3, ela vai mudar para D7. Por quê? Porque ela tem uma certa distância daqui para cá. Quando se copia daqui para cá, ela vai manter esse mesmo padrão de distância, ou seja, duas colunas e duas linhas. Duas colunas para a direita, duas colunas à direita e duas linhas para baixo. Então, se quando copiou A1 foi copiado para B5, ou seja, B5, então a referência vai mudar. Duas colunas para a direita,
e 2 linhas para baixo. Então, ficou nessa referência. Então, a referência que era aqui, na coluna A1, passou para aqui, na coluna B5. Uma outra forma de saber para qual célula a referência irá mudar é contar o deslocamento. Então, se você contar o deslocamento entre a célula de origem, a que foi copiada, e a célula de destino, a que foi colada. Então, se você contar o deslocamento, você tem como saber para que célula mudará a referência. Então, temos aqui coluna, temos aqui a linha. Então, temos aqui a coluna, temos a linha. Nós sabíamos que a célula 1 estava na referência C3. Como a célula 1 mudou, foi copiada e colada para a célula B5, ela saiu de A1, foi até a B5, ela foi copiada e colada, nós temos condições agora de saber. Por quê? Porque vimos que o deslocamento da célula 1 até a célula B5. Então, nós sabemos que ela foi copiada da célula 1 e foi colada na célula B5. A célula 1 tem a referência na C3. Temos total condição de saber para que referência foi a célula B5, apenas sabendo o deslocamento entre as duas. E qual é o deslocamento entre as duas? Aqui da célula A1 à célula B5, nós podemos contar a célula A1, a célula B5, está aqui. Então, nós vamos contar esse deslocamento. Qual foi? Então, ela passou de A para B, ou seja, ela deslocou uma coluna. Então, o deslocamento foi de uma coluna. E também passou 1, 2, 3, 4. E também deslocou 4 linhas. Então, deslocou uma coluna e deslocou 4 linhas. Então, vamos contar. Se a referência estava em C3, na célula 1, qual será a referência que vai ter na célula B5? Ora, é só contar. Ela deslocou apenas uma coluna. Qual é a coluna? A coluna aqui, ó, é o número. Se ela deslocou uma coluna, passou de C para D. Deslocou uma coluna. E quantas linhas foram deslocadas? Foram deslocadas 4 linhas. 4 linhas foram deslocadas. Então, se ela está na célula C3 mais 4, dá 7. Então, ela foi para a célula C7. Dessa forma, nós sabemos que a referência da célula 1, que é C3, vai passar para a célula D7 quando a célula for copiada da célula 1 para a célula B5. Agora, a nota importante. A referência da célula muda quando se copia e cola a célula, ou também quando se arrasta na alça de preenchimento. Entretanto, ao mover uma célula, veja que isso aqui é muito importante, ao mover uma célula, quando se move uma célula, que é o Ctrl+X, Ctrl+V, a referência se torna absoluta. Ou seja, o que quer dizer isso? Referência se torna absoluta. A referência não irá mudar se você cortar, recortar e colar a célula. Somente quando copiar e colar. Referência absoluta. A referência absoluta ela ocorre quando, mesmo se fazendo uma cópia da célula, sua referência não muda. Você vai copiar uma célula para qualquer outro lugar e a referência vai ser absoluta, ou seja, ela não vai mudar a referência da célula. Por exemplo, a célula que possui como referência a célula C3, ao ser copiada para outro lugar, manterá a mesma referência. Podemos alterar esse comportamento, ou seja, o comportamento de referência relativa para uma referência absoluta. Como podemos mudar esse comportamento de referência, que é padrão relativa, para uma referência absoluta? Podemos alterar esse comportamento, ou seja, podemos mudar uma célula que está como referência relativa para uma célula com referência absoluta. E como é que fazemos isso? Para isso, basta colocar o endereço da célula com sinal de cifrão. Então, esse sinalzinho aqui, você vai colocar ou na coluna
ou na linha. E aí vai tornar aquela referência como referência relativa, vai transformá-la em uma referência absoluta. Dessa forma, travamos a célula. Dessa forma, estamos travando a célula para que não mude de referência. Então, aqui a coluna e a linha. Nesse caso, nós travamos a coluna e travamos a linha. Como se trava? Com esse símbolo de cifrão, antes da coluna. E também com esse símbolo de cifrão, antes da linha. Colocando esse símbolo, você trava a coluna. O que quer dizer isso? Quer dizer que você muda a referência da célula de referência relativa para referência absoluta. Da mesma forma, a linha. Quando você coloca um cifrão antes do valor da linha, você está alterando a célula de uma referência relativa para uma referência absoluta. E nesse caso, você está travando aqui toda a célula. Você está travando tanto a coluna como a linha. Está tornando a célula travada. Referência mista. Às vezes você não é necessário, travar toda a célula, ou seja, linha, coluna e linha. Às vezes é necessário travar apenas a coluna, às vezes é necessário travar apenas a linha. Nesses casos, nós chamamos isso de referência relativa. Por quê? Porque ou se trava a coluna ou se trava a linha. Ou se trava a linha ou se trava a coluna. Nesse caso aqui, temos a coluna, temos a linha. Nesse caso, apenas a coluna está travada. Ou seja, apenas a coluna tem apenas a coluna tem referência absoluta. A linha está com referência relativa. Nesse outro caso, a coluna está com referência relativa, mas a linha está com a referência absoluta. Ou seja, a linha está travada. Então, esse é chamado de referência mista. Uma outra forma também de mudar de uma referência relativa para uma absoluta é nomear uma célula ou um grupo de células. É dar nome a uma célula. É possível apelidar uma célula a fim de que fique mais fácil de gerenciar os dados referenciados. Então, se você quiser gerenciar os dados, você pode nomear as células, assim a fim de que gerenciar os dados referenciados. Então, para nomear uma célula ou grupo de células, selecione a célula ou grupo de células. Então, vá na caixa de nomes, e digite o nome que deseja. Então, temos aqui a caixa de nomes, essa caixinha que aparece aqui. Quando você selecionar a célula, vem nessa caixa aqui e coloca o nome que você quer na célula. Nesse caso aqui, colocamos o nome de vendas, ou seja, essa célula aqui, por exemplo, que seria A4, ela passou o nome agora para vendas. Então, aqui ela criou um nome. Isso aqui, caixa de nomes. Uma outra forma também é aqui em fórmulas, na guia fórmulas. Depois, vem aqui em gerenciar nomes. E abre essa caixa aqui. E essa caixa você pode criar um novo, editar ou excluir os nomes outrora criados. Agora, nós iremos para a tela do Excel ver todos esses detalhes. Então, estamos aqui na célula B4. Nós iremos colocar igual, nós vamos fazer essa referência da célula B4. Nós iremos referenciar essa célula B4. Então, nós vamos colocar igual a A1. Ou seja, a célula B4 está agora com uma referência à célula A1. Ou seja, tudo que eu digitar agora na célula 1 vai aparecer na B4. Porque o que eu fiz? Coloquei igual a A1. Então, se eu colocar qualquer valor na célula 1, a célula B4 irá corresponder a esse valor. Então, se eu colocar 0, vai aparecer 0.
Então, vamos lá. Eu vou fazer agora com que apareça apenas a fórmula. Então, a célula B4 está referenciando a célula A1. Então, se eu arrastar essa célula, ou copiar e colar, ela também irá mudar a referência. Por quê? Porque nesse formato, a célula 1 está sendo com uma referência relativa. Então, se eu pegar e arrastar para o lado, ela muda para B1. Por quê? Porque ela mudou de coluna, ela mudou uma coluna. Então, se ela está aqui na coluna A, então ela passou para a coluna B, ou seja, ela deslocou uma coluna. Ela estava na A1. Ora, se ela mudou uma coluna, a próxima coluna depois da coluna A é a coluna B. Então, ela ficou como B1. Como a linha não mudou, ficou na mesma linha, ficou B1. Agora vamos arrastar para baixo. Arrastando ela para baixo, ficou A2. Por quê? Porque a coluna é a mesma, então a coluna não mudou. Mas a linha mudou, passou da linha 4 para a linha 5, ou seja, deslocou uma linha. Então, nesse caso, saiu de A1 para A2. Se eu fizer a mesma coisa aqui com B, vai ser idêntico o comportamento. Por quê? A coluna é a mesma. A coluna, ela não mudou a coluna, mas mudou a linha. Passou da linha 4 para a linha 5. Houve um deslocamento. Se aqui a referência é B1, então, com mais uma linha, B2. Agora vamos travar essa célula. Vamos travar ela com uma referência absoluta por completo. Para isso, você pode usar também a tecla F4. Então, para você travar a célula, você pode usar a tecla F4. Então, na barra de fórmula, clica F4, ela trava. Se você apertar novamente F4, ela vai travar, nesse caso, apenas a linha. Se você apertar de novo, ela vai travar apenas agora a coluna. E se você apertar de novo, ela se torna uma célula relativa. Então, vamos apertar para travar tanto a linha, tanto a coluna como a linha. Agora vamos dar um Enter. O que acontece agora se eu arrastar essa célula? Como nós vimos na teoria, se nós arrastarmos a célula, como ela está com uma referência absoluta, ela não tem que mudar. Então vamos ver. Vamos arrastar para o lado. Perceba que ficou o cifrão A, cifrão 1, ou seja, ela está uma A1. Se nós arrastarmos para o lado, também não mudou, ficou A1, cifrão A, cifrão 1. Se também arrastarmos para baixo aqui, não mudou, ficou cifrão A, cifrão 1, significa célula A1. Então, por quê? Porque a célula está travada e está com uma referência absoluta. Arrastou a célula ou copiou a célula, a referência copiou e colou, a referência não muda. Agora vamos travar a coluna e deixar a linha livre. Vamos colocar aqui, vamos dar um F4 para apenas travar a coluna, que é a primeira, a letra A. Então, antes da coluna A, o cifrão tem que vir antes da letra A. Então, temos aqui, vamos dar um Enter. Agora, vamos arrastar para o lado. Arrastando para o lado, sabemos que a coluna está travada, mas a coluna não muda, certo? Então, passou de A1 também para A1. Por quê? Porque nós não mudamos de linha, permanecemos na mesma linha. A coluna mudou. Só que a coluna não irá mudar nesse caso, porque nós travamos a coluna. Então, temos certeza que a coluna não iria mudar. E como também não mudamos de linha, ficou mesmo A1. Agora vamos copiar para baixo. Copiando para baixo, perceba agora que a coluna não mudou e também não iria mudar do mesmo jeito, porque a coluna está travada, mas a linha mudou. A linha a linha foi deslocada uma linha para baixo e, na verdade, mudou o de A1 para A2. Vamos copiar agora para o lado. Veja, a coluna também não irá mudar. Primeiro, porque está travado.
mas a linha mudou. A linha era na primeira, agora pulou uma linha, se transformou em A2. Agora vamos travar apenas a linha. Nesse caso aqui, nós estamos utilizando a referência relativa, ou seja, ou travamos a coluna ou travamos a linha, mas não as duas. Vamos dar um F4, mais um, pronto, travamos agora a linha, vamos dar um Enter. Agora, se eu arrastar essa coluna para o lado, perceba que a coluna está livre, mas a linha não. Então, como mudamos de coluna, o A se transformou em B. Como a linha está travada, mesmo que mudasse de linha, ela não ia mudar. Então, ficou de A1, ficou B1. Se copiássemos agora para baixo, ficou mesmo A1. Por quê? Primeiro, a coluna é a mesma, não mudou de coluna. E a linha também, ela não mudou, porque apesar dela mudar da linha 1, ela pulou uma linha, mas como a linha está travada, ela não vai mudar. Se copiarmos agora, vai ficar B1. Por que B1? Primeiro, ela mudou de coluna. Como a coluna não está travada, ela passa da A para B, certo? E a linha está travada. Então, a linha, mesmo que a linha mudasse, ela não iria ficar. Então, ficou apenas B1. Então, saiu do A1 para o B1. Vamos ver mais esse exemplo aqui. Vamos colocar aqui igual. Agora vamos fazer uma fórmula. A1 mais B1. Damos um Enter. Então, o A1 está aqui, é o 4. E o B1 é o valor de 5. Então, a soma entre A1 mais B1, ou seja, 4 mais 5, é igual a 9. Ok. O que acontece se nós arrastarmos a célula para baixo? Lembre-se que a célula está com uma referência relativa. Então, se mudarmos, tem que mudar. Como mudamos? Deslocamos a célula, arrastamos a célula para baixo, a referência também muda. Passou, se a referência era A1, B1, e como deslocou uma linha, então a linha será deslocada. Então, vai ser A2, B2. Então, mudou para A2, B2. E nesse caso aqui deu 10. Tiramos aqui a fórmula, deu o valor 10. Agora também vamos arrastar para a direita. Se arrastarmos para a direita, veja que a referência muda de B1 mais C1. Como C1 não tem nada, vai ficar apenas A1. Por quê? Nós mudamos, deslocamos uma coluna, e ao deslocar uma coluna, temos que mudar. Se é A1, vai virar B, porque o A vira B com o deslocamento de uma coluna, e o B vai virar C com o deslocamento de uma coluna. Vamos mudar aqui novamente. Agora, se nós travarmos a célula, vamos dar um F4. Um F4. Então, se nós travarmos a célula e deslocarmos para baixo, arrastar a alça de preenchimento para baixo, nós sabemos que a célula não irá mudar, a referência não irá mudar. Podemos também mudar apenas a referência de uma célula, vamos apenas a referência do A, vamos dar F4, vamos deixar referência relativa, mas permanecer o B com a referência absoluta. Então, e quando nós arrastamos, veja que o A2 ele se deslocou, ou seja, se eu desloquei uma linha, a referência A1 vai mudar para a referência A2, que é o deslocamento de uma linha também. Nesse caso, ficou 3 mais 5, que dá 8. Porque deslocou uma linha. Repare que o B1
permaneceu como está. Por quê? Porque é uma célula que está com referência absoluta. Ela não tem que mudar. Então, sabemos como agora entendemos agora o que significa a referência absoluta e a referência relativa. Vamos ver mais um exemplo agora. Agora nós temos aqui o nome, temos a quantidade de salários e o salário total. Nós iremos colocar uma fórmula em salário total, de forma a pegar o salário inicial e multiplicar pelo número de salários. Então, nós iremos colocar igual, vamos clicar em salário inicial, em número de salário, vezes o salário. Então, veja que esse primeiro ficou 1 mais o salário, ficou 1.842. Agora, vamos arrastar. Perceba que, na primeira linha, a fórmula ela funcionou perfeitamente. Nas demais linhas, por outro lado, não deu certo, não funcionou. Por quê? Porque sabemos que ela está com uma referência relativa, e a referência relativa nessa fórmula, ela desloca as células cada vez que você faz um deslocamento também de copiar e colar ou da alça de preenchimento. Então, nesse caso, o que temos que fazer? Nós temos que travar a célula para que não haja esse deslocamento. E como fazemos isso? Colocando o cifrão entre linha e coluna, ou apertando o F4 na célula que queremos travar. Então, vamos aqui, ver a fórmula. Qual é a célula que queremos travar? Nós sabemos que é a H3. Então, a célula H3, nós não queremos que ela mude. Sabe por quê? O que acontece? Veja que na célula D7, se nós clicarmos aqui, veja que a referência dela está muito mais abaixo. Então, vamos travar toda a fórmula. Vamos aqui em H3, e nós queremos que o H3 não mude a sua referência. O que fazemos? F4, então ela travou. Como está travada agora, nós podemos arrastar a alça de preenchimento, e agora perceba que a fórmula funcionou perfeitamente para todas as ocorrências. Então, dessa forma, entendemos como aplicar a referência absoluta, a referência relativa e a referência mista. Pegando esse mesmo exemplo, nós vamos fazer o somatório agora de todos esses salários. Não pegando as referências da célula, mas pegando o nome, nomeando esse grupo de células, a fim de que fique mais intuitivo sabermos de que se trata. Então, vamos lá. Nós vamos selecionar todas as células, ver aqui que aqui tem a caixa de fórmula, então a caixa de nomes, e nós podemos botar aqui salário. Nós podemos dar um Enter, que pronto, já nomeamos esse grupo de células. Olha, se eu quiser um total, por exemplo aqui, eu quero o total. Eu digo igual a soma, eu vou somar, e eu coloco agora salário. Veja que aparece aqui, apertamos aqui, aí apareceu a palavra salário. Dá 2 cliques em cima, aparece salário, damos Enter. Veja agora que, em vez de colocar as células ou intervalo de células, colocamos um nome para a célula. Mesmo que você arraste aqui, ela não vai mudar, porque o nome salário está aqui. E nós nomeamos todas essas células com o nome salário e criamos uma soma para ela. Não houve a necessidade agora de colocar o nome da célula, não houve a necessidade de colocar o endereço da célula, mas apenas o nome que nós criamos. E para ver onde é que estão os nomes, nós vamos aqui em fórmulas, vamos aqui em fórmulas, gerenciar nomes. Veja o nome que você criou, você pode colocar um novo nome que você queira, ou você pode editar o nome que foi colocado aqui, caso você queira também, e pode excluir também o nome. Pronto, a fórmula já vai não funcionar porque nós excluímos a referência.
Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, compartilhe